Hoje vamos falar aqui sobre alguns mitos que permeiam a prática da arte, porque a arte, por alguma razão, é um ramo da cultura que é permeado de mitos, permeada de lendas, de histórias, né, da carochinha que se contam, esse suporte que está sempre caindo, é, que falam sobre o desenvolvimento artístico e que, na verdade, atrapalham, né, esse desenvolvimento. Porque o que acontece? Acontece que por ter uma série de mitos e de lendas que permeiam a prática artística, muitas vezes a gente não consegue desenvolvê-la como uma ciência no sentido metodológico da coisa e não num sentido científico, tipo tubo de ensaio. Então, assim, aqui na Polis a gente busca desenvolver um método para formar artistas, né? E eu penso sempre a trabalhar em vias específicas que a gente desenvolve um triângulo para realizar isso, né? Assim como todas as coisas que são bem organizadas, a gente consegue sempre dividir em três ramos principais. E assim também eu faço com a arte. Então, qual é o primeiro ramo, qual é o primeiro mito, né, que se tem? Né? O primeiro deles, acho que sem dúvida, é a questão do talento. Então, ou a pessoa nasce cantando bem, ou a pessoa nasce tocando bem, né? Eu tenho uma facilidade boa para memorizar melodias, né? Acordes, frases, enfim. Tem uma memória natural muito boa, ou será impossível com que ela desenvolva algum tipo de arte, né? Do meu ponto de vista, isso além de ser uma falácia, acaba que é um problema do ponto de vista pedagógico também. Por quê? Quando se desenvolve uma arte, é importante que seja necessário transmiti-la depois, ensiná-la. Eu vejo sempre isso do ponto de vista mais pedagógico possível. E quando se nasce muito bem capacitado para alguma coisa, é difícil de você conseguir ensinar, porque você sempre já sabe fazer aquilo já nasce contigo, né? Mas isso é só um detalhe, né? O fato é que se não sabemos fazer algo, é mais um bom motivo para aprender a fazê-lo. Porque se não sabemos é porque algo precisamos aprender com aquilo. Há sempre uma espécie de simbolismo nesse processo, em que tudo aquilo que eu domino fora, eu consigo dominar dentro também em alguma medida. Então, se eu não consigo fazer isso no mundo externo, é porque eu preciso dominar isso para poder dominar algo dentro de mim. Isso é desde Platão, ele vai falar sobre isso, já há uma visão muito antiga sobre isso, tá? Então, o primeiro grande mito é esse: para se fazer arte precisa de talento. E eu discordo veementemente disso, a não ser em casos muito especiais, como na doença da audição, que agora não me lembro o nome dela, mas, por exemplo, um surdo não consegue não vai conseguir fazer música, né? A não ser que ele seja o Beethoven, né? Ou seja, ele vai ter que ter aprendido música antes e fazer música depois de estar surdo. Com isso ele sofre uma privação, né? Então já é uma outra coisa, não tem a ver com talento. Mas existe uma doença que a pessoa não consegue discernir melodias e todo som para ela é um barulho, não tem uma capacidade de perceber a ordem intrínseca que há nesses sons, a ordem que elas desenvolvem. Porque caso você que está aqui me assistindo não saiba, mas há toda uma hierarquia de sons que se desenvolvem, são desencadeadas quando se faz uma melodia, quando se pensa num campo harmônico, quando se projeta uma forma musical, tá? Então, esse é o primeiro mito. Para se fazer arte precisa de talento. Mentira. Não se faz assim. E é até bom que não se tenha talento, porque não se fica vaidoso, né? E eu me considero dessas pessoas que não têm esse talento todo, né, para arte. Pelo contrário, eu acho que tudo que eu aprendi depois de trabalhar bastante e, né, talvez tenha alguma sensibilidade um pouco mais aflorada para alguma coisa ou outra, uma boa memória. Acho que alguns fatores que me ajudaram a desenvolver minha arte nesse processo, mas não me considero assim um super talento nesse sentido.
Mas é isso, o gênio ele precisa ser trabalhado através do esforço, né? O pessoal fala o gênio, talento, né? Enfim, há muitas vertentes para isso, mas o importante é entender o seguinte: não é necessário nascer com aquilo para se desenvolver aquilo e para se tornar bom naquilo que se faz, tá? Primeiro ponto. Segundo ponto específico está relacionado com quando a gente fala, por exemplo, que a arte é feita só para ele, para si mesmo, né? Algumas pessoas falam sobre isso, né? Quando as pessoas falam, por exemplo, que a arte fala sempre do artista, né? Ou é sempre uma coisa que é voltada apenas para o desenvolvimento do artista, ou que é algo que é sempre auto, como se fosse uma autoterapia, né? Ele fala aquilo para se libertar das suas questões e tal. Também é uma coisa que é uma falácia, porque o artista ele pode fazer uma série de coisas que não tem nada a ver com experiências que ele tenha vivido, né? Ele pode nunca ter pisado em um lugar para falar sobre o lugar, trabalhando tudo através da imaginação dele. Ele pode ir desenvolvendo isso ao longo do tempo, mas ele pode também a colocar a sua própria visão, a sua própria vida dentro de experiências que ele nunca teve, tá? Então ele não precisa estar diretamente relacionado com aquilo, tá? Então esse é o segundo ponto, que é o ponto que está relacionado com os sentimentos do artista, os sentimentos daquilo que ele vivencia e daquilo que ele é capaz de integrar. Ou seja, a arte tem uma função na sociedade muito importante, que é a função de unificar pessoas, unificar grupos, né, e fazer com que existam cada vez menos grupos para que se tenha cada vez mais uma unidade. O estabelecimento dessa unidade é muito importante para uma sociedade, para um artista, porque é o trabalho que ele vai desenvolvendo ao longo de uma vida está relacionado com essa construção nessa sociedade, tá? Então, o desenvolvimento do artista ele vai estar intimamente ligado com a capacidade que ele tem não de falar das suas dores simplesmente, tá? Mas sim de conseguir uma expressividade, ser uma voz, né? Ser a síntese de uma voz que trabalha com um conjunto. Ele pode sim falar dele, né? Falar das suas questões específicas, mas se ele se fecha nisso, se a sua expressividade, se a sua arte não tem a capacidade de transcender ou de tocar outras pessoas, outras almas, outras experiências nesse processo, ele vai ser limitado a si mesmo, né? Eu gosto de dizer que o artista que é autocentrado e que ainda não se desenvolveu enquanto artista, ele precisa ainda amadurecer um pouco mais, porque essa visão autocentrada que ele tem não permite com que ele tenha um alcance universal, tá? Então, acho que esse seria o segundo ponto, né? Que é a parte em que a arte vira um meio simplesmente para falar de si, e não deve ser isso, né? A arte deve buscar uma certa integração com o coletivo e com a natureza, né? Esses exemplos de integração com a natureza a gente consegue ver mais claramente, por exemplo, nas artes orientais, ou temos um bom exemplo também no impressionismo francês, né, nas pinturas, como as pinturas sem contorno acabam deixando meio difusas, né, o que é uma pessoa, o que é um objeto que ela está manuseando, né, fica tudo meio entrelaçado. É interessante ter essa experiência, não digo nem que você vai apreciar essa visão, né, mas que você vai ter essa experiência estética de se colocar nesse ponto de vista, tá? Então acho que para corroborar com esse mito, né, e para desmantelar esse mito, eu traria isso. O artista é aquele que é capaz de se colocar em diferentes pontos de vista, ainda que ele nunca tenha passado por nada disso. Então, ele não precisa ter raízes específicas, né, de um local, em alguma coisa. Se tiver,
é bom, é interessante, contribui para sua jornada, mas não é essencial, porque o artista ele é uma espécie de catalisador ou como um funil, sabe, quando a gente faz assim com a boca, né? E a gente canaliza a vibração da voz, né? Então, da mesma forma, o artista é esse canalizador e, e que vai unificar as diferentes partes soltas desse conjunto, desse coletivo, tá? E, claro, isso vai levar a uma certa integração com a natureza. E aí, então, nós trabalhamos dois pontos, né? O ponto do artista tem que ter talento, né? Que está relacionado com a técnica. O artista tem que ser simplesmente viver, né? Falar de si, né? Que é o ponto que está relacionado com os sentimentos. E o artista, na verdade, ele é um grande, um grande experimentador de pontos de vista diferentes, além do seu próprio, né? E vem o terceiro ponto agora, que é o ponto de vista dos arquétipos, que é o ponto daquilo que o artista busca almejar. E se busca almejar, não busca sozinho, porque busca enquanto um representante dessa sociedade, desse lugar onde ele vive, mas também ele é também uma única pessoa, né? Ele, ao mesmo tempo que é um e único e irreprodutível, ele é também um representante desse todo em que ele se localiza, né? Esse terceiro ponto, né, que é o ponto de vista dos arquétipos, fala o seguinte: todo artista ele deve buscar a beleza, tá? Então tem relação com com o último mito, com a última figura que eu coloquei, porque o artista ele não deve falar só dele mesmo, né? E aqui nesse terceiro ponto, que é o seguinte: o artista busca sempre a autoexpressão, né? Eu já ouvi falar muito sobre isso. As pessoas, a arte serve para se autoexpressar, para falar de si. Tem uma relação grande com o último, né, que eu trouxe, talvez que eu não esteja sabendo colocar muito bem o primeiro, né, ou no caso o segundo, mas o fato é que a arte nunca deve se falar apenas de si mesmo, dentro da arte. Por quê? Porque a autoexpressão é uma condição dentro da arte, não é uma finalidade. A gente deve buscar a finalidade sempre de expressar a beleza, de alcançar a beleza. E esse vídeo aqui ele está sendo feito em apoio ao um vídeo que eu coloquei recente aqui no canal que se chama Como se tornar um artista completo, tá? Então te convido a assistir esse vídeo já desde agora, assim que terminar esse aqui, e para entender melhor o que eu estou querendo colocar com cada uma dessas coisas. Mas quando se trata do arquétipo, se trata daquilo que o artista deve buscar, que está para além das expressões passageiras, o artista ele precisa estar em contato com a beleza. E por isso eu criei o Clube do Livro chamado Em Busca da Beleza, que vai na direção dessa mesma ideia, de buscar essa mesma ideia, tá? Então, quando se desenvolve a busca pela beleza, se entende mais claramente qual é o trabalho do artista e sua função dentro de uma sociedade. E caso você tenha interesse no Clube do Livro, o link vai ficar aqui na descrição. E a gente trabalha nesse clube obras filosóficas que embasam a visão da beleza enquanto um arquétipo, enquanto um elemento que está presente em toda a natureza e que está presente de alguma forma nas nossas vidas. Tá bem? Então fica aí o convite para você participar do Clube do Livro. O próximo ponto, que é toda arte fala de si mesmo, né? O próximo mito é justamente isso que eu já expliquei, que o artista deve buscar esse arquétipo. E por que isso, né? Porque a autoexpressão, ela vai acontecer de qualquer forma dentro da arte.
porque todo artista ele vai acabar expressando algo que ele também está sentindo. Quando eu falei que o artista ele é um canalizador, um catalisador de expressões, esse artista ele também vai sentir em alguma medida esses elementos. Ainda que ele não tenha experienciado, ele sente por uma sensibilidade que ele possui. Seja essa sensibilidade natural ou desenvolvida, né? Como eu estava falando mais cedo. Essa sensibilidade vai permitir com que ele se relacione com outras formas de vida, mas isso não é o suficiente, ele precisa transcender isso. Para que a arte adquira o status de arte e tenha um caráter universal, é necessário alcançar a beleza. E a beleza, ela é um fator, um elemento que não está preso a um momento histórico ou a uma expressividade de alguma civilização, de algum momento, tá? De algum grupo específico, não. Pelo contrário, a beleza tem um alcance universal, tá? E aí, né, quando vamos comparar a expressão de beleza das diversas culturas, a gente vai ver uma série de divergências, uma série de diferenças. E aí é um ponto que muitas vezes as pessoas se pegam nessas diferenças. Mas quando a gente vai colocar em comparação, nós vamos perceber que há uma série de semelhanças. Eu dei um exemplo nesse vídeo que eu citei agora há pouco, né? Do guerreiro, né? O guerreiro, a forma como o guerreiro se porta nessas sociedades tradicionais são diferentes. As estratégias de luta e a maneira como eles vestem as suas indumentárias, os artefatos que usam para o combate, enfim. Mas há um fundo comum, um elemento, uma raiz em comum, que é o guerreiro, que é aquele homem forte que protege os demais. E aqueles que, de certa forma, eles estão acordados enquanto os outros estão dormindo, né? Ele está sempre trabalhando pela proteção dos demais. Vale mesmo, por exemplo, para o artista. Desculpe. Vale mesmo, por exemplo, para o artista, que o artista é aquele que é capaz de ter uma pureza maior, uma sensibilidade que não se contamina com o entorno. O artista é aquele que é capaz de estar puro, ainda que seja um adulto, ainda que tenha passado por inúmeras atribuições, inúmeras dificuldades, e consegue manter a beleza, a pureza das suas expressões, ainda que tenha tido uma vida difícil, vamos assim dizer. E olha só, o artista enquanto um elemento de pureza, né? O próprio Apolo, que eu sempre trago aqui nos vídeos, né? Ele está representando essa pureza. Ele é um ponto de força, né? De uma expressividade mais natural e mais íntima, que não está relacionado com o uso de nenhum tipo de substância que vai induzir essa força, que vai induzir essa pureza, essa inspiração. Então, assim, o artista ele vai ser ou naturalmente inspirado, ou ele vai construir essa inspiração ao longo da sua vida, tá? Ele vai construir essa inspiração ao longo da sua vida, ao longo de um processo de trabalho, de construção de si mesmo. Então, o artista vai então se construindo e se modelando para poder captar essa inspiração e cada vez mais alcançar esse elemento de beleza, tá? A beleza é um assunto abrangente, difícil de ser abordado, eu não vou definir aqui nesse vídeo para vocês, mas o que é importante entender é o seguinte: ela está muito mais relacionada com a essência e com a sua abrangência universal do que com algo que é atrativo aos olhos ou aos ouvidos, com elementos que estão relacionados com a nossa vida interior, tá? E com a expressividade disso. Então, 3 mitos, 3 elementos que combatem esses mesmos mitos, ou seja, o artista não precisa nascer com talento, ele não precisa ter essa sensibilidade natural e nem que pegue diretamente aquilo que está no seu redor, né? E nem deve simplesmente falar dele mesmo, tá?
porque do contrário a gente está tratando de uma formação como qualquer outra, né? O que o artista precisa ter, em última instância, é a sua vocação. E a vocação vem do chamado, e o chamado é o que diferencia um trabalho ser espiritual de um trabalho que é simplesmente algo que se gosta de se fazer ou que se faz por dinheiro, né? Simplesmente, tá bem? Então vou ficando por aqui. O vídeo de hoje já deu. Também não estou muito bem de saúde, né? Então vou manter aqui esse tempo. Tá bem? Caso você tenha se interessado, por favor, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal. Qualquer coisa que não tenha ficado claro, deixa uma pergunta, um comentário e alguma sugestão também. Valeu, obrigado por acompanhar até aqui. Tchau, tchau.